A partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Motorista de Uber é morto a tiros em São Luís. Justiça concede saída temporária de mais de 700 presos para o Dia das Mães. Polícia elucida a morte de empresária em Presidente Dutra. IFMA e UFMA divulgam impactos do corte de verbas do Ministério da Educação. Sampaio Corrêa perde para o Confiança no Castelão e está fora da Copa do Nordeste. E apostador do Maranhão leva mais de 4 milhões de reais na lotomania. Está no ar o Jornal Central dessa quarta-feira, dia 8 de maio de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Nessa quarta-feira pode chover forte a qualquer hora no litoral do Maranhão. Já no sul do estado, o tempo fica seco. Para São Luís, existe um aviso meteorológico para a região dentro das próximas 24 horas. A máxima na capital hoje não deve passar dos 31 graus. Em Imperatriz tem chuvas localizadas a partir da tarde. A máxima na região é de 35 graus. Em Caxias, Bacabal, Pinheiro, Codó e Barreirinhas, céu parcialmente nublado e chuva ocasional. Na cidade de Carolina, predomina o tempo bom. Em Balsas e Barra do Corda, predomina céu claro e ausência de chuva. Para amanhã, quinta-feira, a zona de convergência intertropical mantém o tempo instável no litoral do Maranhão. O corpo de um homem foi encontrado às margens do rio Turiaçu, em Turilândia. Vamos saber mais informações com o repórter R. Santos. Um corpo de um homem de aproximadamente 35 anos de idade foi encontrado nesta terça-feira, dia 7, por volta das 14 horas, boiando, próximo à Ponte das Três Ilhas, no município de Turilândia, Maranhão. A polícia militar foi acionada, que por sua vez acionou o corpo de bombeiros da cidade de Pinheiro, que não compareceu ao local. Com a demora, populares e funcionários da prefeitura retiraram o corpo, que já estava em avançado estado de decomposição, com a ajuda de uma rede escavadeira. A Polícia Civil trabalha para identificar o cadáver, que não foi reconhecido por populares. A cidade de Turilândia e Santa Helena são ribeirinhas e banhada pelos rios Turiaçu e seus lagos. Porém, amarga a carência de um posto permanente do Corpo de Bombeiro para atender situações como essas e outras semelhantes. Com a colaboração do Portal Diário de Turilândia, da Baixada Ocidental Maranhense, R. Santos, Central de Notícias. Plantão policial. Um motorista de aplicativo foi morto a tiros na noite dessa terça-feira em São Luís. Vamos saber mais detalhes desse caso com André Marques. Em São Luís, um motorista de Uber foi morto a tiros na noite desta terça-feira, na região de Pedrinhas. A vítima, identificada como Diego Ribeiro da Silva, de apenas 35 anos, recebeu uma chamada de viagem pelo aplicativo por volta das 22 horas de ontem. Ao chegar na região de Pedrinhas, Diego foi surpreendido por bandidos que deram um tiro na cabeça do motorista. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu e morreu, e ainda não há informações dos suspeitos. Central de Notícias de São Luís, André Marques. Em Coroatá, bandidos levam mais de 40 mil reais após um assalto à loja de material de construção da região. Repórter Antônio Silva. A Polícia Civil de Coroatá investiga um assalto que aconteceu na manhã desta terça-feira na loja Multiconstruções, na Rua do Cajueiro. 2 elementos armados chegaram no local e anunciaram o assalto. No estabelecimento funciona um posto de atendimento do Banco Bradesco. Ainda segundo informações, os elementos levaram uma quantia de aproximadamente 40 mil reais. Toda a ação foi filmada pelo sistema de monitoramento da loja. Já nesta quarta-feira, o serviço de inteligência da PM conseguiu localizar e prender 2 elementos suspeitos de ter praticado este assalto. Lucas Rafael Sena, mais conhecido como Pisca, de 20 anos, e um outro homem que não teve o nome divulgado, foram levados para a delegacia nesta manhã. A PM trabalha agora para descobrir se existem outras pessoas envolvidas neste assalto. Central de Notícias de Coroatá, Antônio Silva.
Acusado de pistolagem em Barra do Corda é preso no estado de Mato Grosso. Da região central do Maranhão, repórter Astrogildo Melo. A nossa reportagem veio até ao delegado Renilton Ferreira, que responde pela 15ª Regional do Maranhão, sediada em Barra do Corda. A Polícia Civil realizou uma importante prisão na cidade de Canaã do Norte, Mato Grosso. Prisão muito importante no que diz respeito ao combate, à repressão aos crimes de pistolagem no centro-sul do Maranhão. Neném é apontado como um dos principais pistoleiros, executores e o principal homem de confiança, o braço direito do também pistoleiro e agenciador de homicídios, o senhor Luzivan Rodrigues da Conceição Nunes, conhecido por Luizão. E quando Luizão foi preso por suspeitas no envolvimento do assassinato do ex-prefeito de Barra do Corda, o seu Nenzinho, foi diante dessa prisão de Luizão que o seu cúmplice aí, o Nenê, ele se evadiu aqui do interior de Barra do Corda, onde ele morava, foragido com medo que fosse preso aí nas investigações do seu comparsa Luizão, diante dos vários crimes que eles teriam praticado junto, mediante encomenda. Já tem contra o Nenê, o Carlos César, 4 mandados de prisão preventiva por 4 homicídios distintos, mediante pagamento, mediante pistolagem. Nós estamos trabalhando também na investigação das pessoas que encomendaram esses crimes, né? Porque haja vista que alguns desses assassinatos, do qual já tem aí prisão preventiva em desfavor do Nenê, nós temos o agenciador, que é o Luizão, os executores, que é o Nenê preso hoje, junto do seu parceiro, apelido Fogoió, que está preso aqui em Barra do Corda, mas ainda nos faltam as pessoas que tinham interesse no assassinato dessas vítimas. Astrogildo Melo com as informações aqui de Barra do Corda. Confira a seguir: após a prisão dos pais, filha revela à polícia ter colocado o bebê morto dentro do carro do pai no interior do Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Após a prisão dos pais, filha revela ter colocado o bebê morto no carro do pai no interior do Maranhão. Vamos entender mais sobre esse caso com a repórter Taliana Luiz. Na cidade de Itapecuru-Mirim, a Polícia Civil prendeu nesta terça-feira um casal por suspeita de participação em um homicídio qualificado e ocultação de cadáver de um recém-nascido. O crime teria ocorrido na última sexta-feira. Segundo a polícia, a criança foi encontrada em um matagal no povoado Vinagre com a cabeça e membros separados do corpo. A polícia localizou o casal por meio de imagens de uma câmera na região. O casal estava em um táxi e, ao descer, deixou o corpo da criança no veículo. O dono do táxi disse durante interrogatório que pensava ser carne podre esquecida por algum cliente e por isso jogou no matagal. Pouco tempo depois da prisão, a filha do casal se apresentou na delegacia dizendo que abortou espontaneamente e que colocou a criança no saco de lixo dentro do carro do pai. Ela disse ainda que o pai não sabia do caso, pois ela havia escondido a gravidez. A polícia suspeita da prática de rituais satânicos. O caso ainda está sendo investigado. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz. A Polícia Civil já elucidou a morte de uma empresária na cidade de Presidente Dutra, ocorrido na última semana. Da região, as informações com o nosso correspondente Wilke Gomes. A Polícia Civil da cidade de Presidente Dutra desvendou em menos de 5 dias o assassinato da empresária Raira dos Santos Feitosa, de 25 anos. Raira foi morta no último dia 2 de maio, quando chegava em sua casa por volta de 1h da manhã. Desde então, o ex-marido Bartolomeu Ribeiro de Souza se tornou o principal suspeito do crime, sendo preso um dia depois do assassinato. Depois de mais de 4 dias detido e sendo interrogado pelo delegado César Ferro, o empresário confessou ser o mandante do crime de Raira e que ela foi morta pela quantia de R$2.000, paga em dinheiro vivo a um dos criminosos, identificado como Amós Américo Alves, vulgo Negrete. Então, para a polícia não há dúvida que esse rapaz, ele é um dos executores
um dos dois que estavam na moto, que executou ele. A polícia, a gente está levantando informações a respeito do outro que participou dessa morte. Por quê? Segundo o depoimento do seu Bartolomeu, ele só teve contato com esse indivíduo. Ele pagou dinheiro a esse indivíduo e ele ficou responsável por executar o crime. Aí ele não teve contato com mais ninguém. Ele disse: me deu os R$2.000 que vou matar ela, vou resolver isso pra você. O plano foi colocado em prática e no dia 2, na madrugada do dia 2, ela foi assassinada conforme eles haviam combinado. De Presidente Dutra, o Wilke Gomes, Central de Notícias. Na cidade de Tutóia, Francisco das Chagas foi preso nesta terça-feira. Ele é suspeito de assassinar o próprio irmão, um policial civil de São Luís. Francisco das Chagas estava escondido dentro de um barco de pesca e passava dias em alto mar para não ser capturado. A motivação do crime não foi divulgada pela polícia. Em Açailândia, um homem identificado apenas como Baguncinha e conhecido na região pela prática de diversos assaltos, foi morto na noite dessa terça-feira. Ele foi alvejado com vários tiros na cabeça quando andava de bicicleta. A vítima tinha uma vasta ficha criminal por roubo e assaltos. Em Lago da Pedra, a polícia prendeu Genivaldo Coelho, suspeito de participar de um assalto a um comércio da região no dia 1º de março deste ano. Genivaldo era funcionário do supermercado e repassou todas as informações necessárias para a execução do crime. A Justiça do Maranhão já concedeu a saída temporária para dezenas de presos passarem o Dia das Mães nas ruas. Repórter Luziane Santos. 707 apenados foram beneficiados com a saída temporária do Dia das Mães. Os detentos devem deixar o complexo penitenciário de Pedrinhas na manhã de hoje. O Poder Judiciário reduziu a quantidade de presidiários em relação ao número de beneficiados com a saída temporária da Semana Santa, quando 738 foram beneficiados. A portaria que concedeu a saída temporária do Dia das Mães este ano foi assinada pela primeira vara de execuções penais. Na saída temporária do Dia das Mães do ano passado, foram atendidos 617 apenados, mas 29 não retornaram no período estabelecido pela Justiça. Os presos contemplados com a saída temporária não poderão ausentar-se do estado do Maranhão, devem recolher-se às suas residências até às 8 da noite, não podem ingerir bebidas alcoólicas, não portar armas ou frequentar festas, bares ou similares. Central de Notícias de São Luís, Luziane Santos. Confira em instantes, Instituto Federal do Maranhão e Universidade Federal do Estado divulgam impactos do corte de verbas do Ministério da Educação. Estamos apresentando Jornal Central. Direto da Assembleia. A defesa da família maranhense foi uma bandeira levantada pela deputada Mical Damasceno, que propôs a criação de uma frente parlamentar para tratar do assunto. Esta frente parlamentar é um projeto importantíssimo para o nosso Estado, que é assegurado pela Constituição Federal no artigo 226. E nós sabemos que a família é a célula-máter da sociedade e com isso, com certeza, nós faremos um Maranhão melhor. O deputado Wellington do Curso repercutiu na Assembleia projeto de sua autoria encaminhado ao governo federal que propõe estabelecer teto máximo para o ICMS em todos os estados. Agora, estamos na luta para reduzir o preço dos combustíveis, da gasolina, do óleo diesel e também do gás de cozinha. Acreditamos e lutamos por um Maranhão melhor. A nossa luta é por você. Assembleia Legislativa do Maranhão. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política. O governador do Maranhão, Flávio Dino, participa hoje e amanhã de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara e Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. A reunião começou com um café da manhã na residência oficial do Senado. A reunião foi um pedido dos governadores ao presidente para tratar da situação de cada estado. O presidente Jair Bolsonaro deve debater com os governadores o Pacto Federativo e a agenda do governo.
Na Assembleia Legislativa do Maranhão, políticos e entidades debateram sobre as condições dos abatedouros no estado. A matéria é de Ronald II. Parlamentares, técnicos, representantes da AGED, FIEMA, FAMEM e outras entidades interessadas participaram da reunião e apresentaram dados sobre as condições do problema no estado. O presidente da comissão, deputado Dr. Iglesio, destacou a importância dos debates sobre o assunto. Nós estamos tratando da questão dos abatedouros no estado como um todo, é uma questão de segurança alimentar antes de tudo e, portanto, de saúde pública, por isso resolvemos ampliar o escopo da reunião, hoje com representantes do Conselho Regional de Medicina Veterinária, da Superintendência de Vigilância Sanitária, além também de membros da FAMEM, juntamente com o pessoal da AGED, estão aqui conosco hoje para debater essa importante questão. Para a diretora-geral da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, Fabiola Everton, a participação da Assembleia Legislativa tem contribuído para os avanços nos projetos de implantação dos abatedouros que devem atender os municípios maranhenses. O combate ao abate clandestino é uma questão de saúde pública. Então é muito importante essa união de várias instituições para que a gente consiga avançar de fato na regulamentação do abate no estado do Maranhão, de forma que a gente possa garantir alimento de qualidade para a população do estado. Ministério Público do Maranhão e município de Cidelândia firmam acordo para a realização de concurso público. Repórter Rodrigo Freitas. O TAC prevê a realização de concurso público para cargos na administração municipal. O prefeito Fernando Teixeira se comprometeu a encaminhar em 30 dias um projeto de lei à Câmara para a criação dos cargos necessários. Até o dia 1º de junho deverão ser identificados todos os servidores contratados sem aprovação em concurso. A relação deverá ser encaminhada ao Ministério Público e ao Legislativo Municipal. O concurso público deverá estar concluído até 30 de novembro de 2019 e os aprovados deverão ser empossados até 31 de janeiro de 2020. Após a homologação do concurso, nomeação e posse dos aprovados, todos os contratos irregulares deverão ser rescindidos e declarados nulos. Outro compromisso assumido é o de que de 10 a 20% das vagas do certame sejam oferecidas para pessoas com deficiência. Em caso de descumprimento do TAC, está prevista a multa de R$3.000 por item não cumprido e que deverá ser paga pelo município e pelo prefeito. O valor será dobrado a cada 3 meses em que as pendências continuarem existindo. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Rodrigo Freitas. Serviços e utilidade pública. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão lançou o edital para o processo seletivo simplificado para a contratação de médico legista em São Luís e no interior do estado do Maranhão. São 22 vagas oferecidas, sendo 10 para contratação imediata e 12 para o cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas gratuitamente até o dia 13 de maio. O salário inicial é de R$ 8.972 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Instituto Federal do Maranhão e Universidade Federal do Maranhão divulgam impactos do corte de verbas do Ministério da Educação. Repórter Kessia Carvalho. Na última semana, o governo federal anunciou um novo bloqueio de verbas para as instituições federais de ensino em todo o Brasil. O valor já totaliza 7,3 bilhões de reais em cortes. No Maranhão, o bloqueio orçamentário do Ministério da Educação atinge a Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, e também o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IFMA. Em nota, o Instituto declarou que deve receber menos de 38% de seu orçamento, o que corresponde a 25 milhões de reais, e vai ser forçado a encerrar suas atividades por falta de verba até o fim deste ano. Os dados que podem ser visualizados pelo Sistema Integrado de Administração Financeira, o CIAF, confirmam o bloqueio de 38% das verbas destinadas à manutenção da instituição, assim como o pagamento de contratos de serviço de água, energia, limpeza, vigilância, telefonia, internet, manutenção do prédio, entre outros. De acordo com o IFMA, sem estes serviços básicos, as atividades do Instituto se encerrariam até o final deste ano e que esta possibilidade é muito alta não só para a instituição maranhense, mas também para muitas outras do Brasil. A UFMA também se pronunciou sobre a situação dos cortes orçamentários
universitários. Por meio de nota divulgada no site oficial da instituição, a universidade disse que já vinha trabalhando com um orçamento bastante restrito e que o contingenciamento de recursos por parte do governo federal tem sido frequente desde 2015, comprometendo o investimento em equipamentos, urbanização e a conclusão de obras fundamentais para a instituição. De São Luís, Kessia Carvalho. Confira a seguir: apostador do Maranhão leva mais de 4 milhões de reais na lotomania. Estamos apresentando Jornal Central. O governo do estado lançou o cheque Cesta Básica Gestante para ajudar as mães maranhenses. Elas vão receber R$100 durante 9 meses, 6 meses a cada consulta pré-natal e mais 3 meses depois do nascimento. Mas atenção, para receber, a mãe precisa se cadastrar na Secretaria de Saúde Municipal nos 3 primeiros meses de gravidez e estar no CAD único. E as prefeituras precisam aderir pelo site saude.ma.gov.br. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Loterias. Apostador de Presidente Dutra leva mais de 4 milhões de reais na lotomania. Da região, repórter Wilke Gomes. O concurso 1967 da Lotomania, realizado na última terça-feira, dia 7, revelou que o ganhador da quantia de R$4.167.218 é morador da cidade de Presidente Dutra, no Maranhão. A notícia já percorreu os 4 cantos da cidade, mas não se sabe ainda quem é o mais novo milionário ou se apenas a aposta foi realizada aqui em Presidente Dutra. O que se sabe é que se o sortudo resolver investir essa quantia na poupança, ele viverá com salário de cerca de R$19 mil. Caso ele resolva investir todo o dinheiro em carros populares, daria para comprar cerca de 130 veículos no valor de R$30 mil cada. Agora fica a pergunta: quem é o mais novo milionário de Presidente Dutra? Central de Notícias de Presidente Dutra, Wilke Gomes. Trabalhador rural não precisará mais de sindicato para se aposentar. É o que defende o relator da Previdência. Entenda na matéria de Silvia Mugnato. O relator da medida provisória que busca combater fraudes e benefícios irregulares no INSS, deputado Paulo Eduardo Martins, do PSC do Paraná, manteve em seu relatório a criação de um cadastro governamental para os trabalhadores rurais, baseados na autodeclaração dos segurados. O cadastro deve substituir as declarações emitidas por sindicatos rurais. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, diz que as prefeituras não têm condições de fazer o cadastramento dos rurais, que já seria exigido a partir de janeiro de 2020. Não há a mínima condição de prefeitura, o governo do estado, dar uma declaração dessa. Primeiro, que não tem estrutura para isso. Segundo, fazer concurso público. Terceiro, o primeiro atestado que uma prefeitura der ao governo do estado, ele vai pegar um crime de probidade pela frente, vai responder. Porque ele não tem arquivo da atividade de nenhuma pessoa durante os 15 anos para trás. O deputado Paulo Eduardo Martins diz que o sistema atual é falho. Ele explicou que na aposentadoria por idade dos rurais, 18% dos benefícios foram concedidos por decisão judicial, mas ele modificou o texto para garantir ao trabalhador o direito à ampla defesa em relação ao processo de cadastramento. Também incluiu uma emenda que prevê uma campanha de divulgação da obrigatoriedade do novo cadastramento. Em relação à operação Pente Fino de benefícios irregulares, Paulo Eduardo Martins acolheu o pedido para que o prazo de defesa dos segurados, em caso de suspensão de benefícios, passe de 10 para 30 dias. A MP cria bônus para os servidores envolvidos na operação e determina a prova anual de vida de todos os segurados. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Mugnato. Programa de aquisição de alimentos beneficia pequenos agricultores. Gabriela Noronha. O programa coordenado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, determina que os agricultores familiares estejam organizados em cooperativas ou associações, com a participação de pelo menos 40% de mulheres. Segundo Guilherme Bastos, diretor de Política Agrícola e Informações da CONAB, o PAA promove o acesso desses agricultores ao mercado. Essa possibilidade de você dar acesso ao mercado, você trazer, gerar renda para essas unidades familiares, uma grande descoberta, né? Para a superintendente de suporte à agricultura familiar, Kelma Cristina Mello, o trabalho contribui para a autonomia econômica de todos. Agregando cada um com seu conhecimento, com a sua expertise, todas as pessoas podem contribuir e fazer melhor. Esporte.
Sampaio Corrêa perde para o Confiança no Castelão e está fora da Copa do Nordeste. Jalber Pereira. O Sampaio Corrêa entrou em campo na noite desta terça-feira, diante da sua torcida, com a missão de vencer o Confiança de Sergipe, para poder se classificar para a Copa do Nordeste da edição 2020. Como o tricolor empatou por 0-0 no meio da semana passada com o próprio Confiança no jogo de ida, então qualquer vitória simples iria garantir o time boliviano na competição regional. Apesar de jogar em casa, o time tricolor jogou mal e perdeu por 2-0 para o visitante. Tito abriu o placar aos 10 minutos do segundo tempo, após uma jogada de infelicidade de Lucas Gabriel. Uma bola cruzada da esquerda, o jogador do Sampaio foi tentar fazer o corte, escorregou no lance e apenas amorteceu a gordinha para o atacante adversário. Em desvantagem no placar, o time maranhense foi para cima do Confiança, mas errou muito e não conseguiu igualar ao marcador. Ainda foi surpreendido nos acréscimos da partida quando Renan, que havia acabado de entrar em campo, ampliou e decretou a classificação para o Dragão Azulino. Para o goleiro Andrei, a derrota não estava nos planos da equipe do Sampaio. Hoje não foi do jeito que todo mundo esperava. Isso aí acontece, a gente tem que oscilar o menos possível. Manter a cabeça erguida, continuar trabalhando pra gente fazer uma boa campanha na Série C e terminar um ano bom. Com a derrota, o Sampaio está fora da Copa do Nordeste para o próximo ano. Em 2020, o time do Povo vai disputar apenas o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Estadual. O Sampaio volta a campo no próximo domingo, fora de casa, diante do Globo do Rio Grande do Norte pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Com informações do esporte, Jalber Pereira de São Luís, Central de Notícias. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Fale conosco pelo WhatsApp 98983051572. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter. Você confere nossas matérias em vídeo em nosso canal no YouTube. A técnica do Jornal Central é de Jami Chaves e hoje a apresentação foi de Tereza Cristina. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.